esquerdismo, só que o Carlos Latufo dispensa apresentações, né? Não conhece o Latufo, o diretório, cartunista, ativista. Olá, diretório. E vamos ao que interessa já. Uma das coisas que me incomoda muito no tribunal é a rasgação de seda e tal. Data V, né? Data V. Latufo, eu separei aqui uma frase aqui do Bernardo Henri, que é um filósofo francês, ele coloca assim, olha, ser de esquerda hoje é preferir a desordem à injustiça. Sim. E tem também o Edgar Morin, que ele fala no livro dele, A Minha Esquerda, que a esquerda tem que voltar às suas raízes, que seriam a revolta e a aspiração. A revolta contra tudo que degrada o homem pelo homem, contra as escravizações, os despreços, as humilhações. A aspiração não pelo melhor dos mundos, mas pelo mundo melhor. Essa aspiração que no decorrer da história humana jamais cessou de nascer e renascer, nascerá outra vez. A contribuição de um pensamento político regenerado, porém, lhe será necessário. A vontade e a esperança renascerão a partir daí. Com essa passagem do Mourão, eu gostaria de te perguntar, qual é a sua esquerda e como é que tu enxerga essa fragmentação atual na esquerda brasileira? Não, me dá isso aqui. A fragmentação, quer dizer, ela acontece porque cada partido, cada movimento tem uma linha ideológica. Você tem o stalinista, você tem o trotskista, você tem o maoísta e cada um deles puxa a brasa para sua sardinha. Bom, isso é natural, cada um tem uma linha ideológica. Mas eu acho que em virtude de determinadas situações, principalmente com o avanço de uma direita fascista, uma direita virulenta, o mínimo que se espera é que essas esquerdas sejam capazes de se unir numa frente. Ninguém precisa abrir mão das suas convicções, mas é importante que diante de um inimigo maior você se junte, porque dividido você é fraco, né? Isso é óbvio. Existe até aquela expressão dividir para conquistar, né? Divide to conquer. Eu acho que a minha esquerda é a esquerda que pensa que a reforma não leva à transformação. A reforma mantém as coisas como estão sob uma outra paginação, sob uma outra cor. Tu acha que não tem como humanizar? Não, não é possível. Não é possível. O fato de você chegar num hospital doente, tendo um parente, um ente querido doente, e o hospital se preocupar se você pode pagar o tratamento, isso é o maior indicativo de que é um sistema que não serve para as pessoas. Né? Um sistema em que meritocrático, que diz que, olha, se você se esforçar bastante, você pode conseguir um lugar ao sol, exatamente, não leve em consideração todas essas barreiras criadas, essas divisões de classe que tem na sociedade, as dificuldades que o sujeito pode trabalhar a vida inteira na roça e não ter um latifúndio. O sujeito pode trabalhar a vida inteira num banco e não ser banqueiro. Não é o fato de você trabalhar dia e noite que vai te fazer a pessoa rica, né? Então, um sistema que você precisa pagar para ter uma saúde melhor, uma educação melhor, na minha opinião, não me serve. Muitos te consideram marxista. Como é que é? Muitos te consideram marxista. Marxista? Não. Eu queria saber se tu teve contato com obras de Marx. Não. Se eu tive contato foi de maneira empírica. Não estudei Marx, né? Nunca peguei o Capital, Das Capital, nunca li. É por isso que as pessoas às vezes dizem, você é comunista? Não, eu sou comunista. Idealista. No senso estrito, eu não sou comunista. Eu tenho um ideário que faz parte do ideário da esquerda. Né? Isso é uma curiosidade pessoal minha, porque muita gente, o Latufo morreu, chama de pessoalista e tal. O Latufo é trotskista. Me chama de tanta coisa, cara. Trotskista. De nomes impublicáveis. Porque assim, recentemente, recentemente teve uma entrevista com o Estivão Mesaros, que ele é um pensador marxista, ele disse o seguinte, que nunca o slogan socialismo ou barbárie teve tão recente. E ele disse o seguinte também, se eu tivesse que modificar a Rosa de Luxemburgo, que foi a teórica que cunhou essa expressão, eu escreveria socialismo ou barbárie se você tiver sorte. Porque a humanidade está fadada ao extermínio. É verdade. A menos que se levante do grande buraco e se encontre. É verdade. Concordo em gênero, número e grau. Agora uma questão bombástica aqui, vocês são Tu vai ler isso tudo que tá nessa tela?
Allah que é a questão da PM. Da PM. Amigo. Use o seu poder de síntese. Em vez de ler isso tudo que você escreveu. Resume pra mim. De 1980 pra cá, nós tivemos 2 milhões de homicídios. É uma guerra civil. Meu Deus. Não é nenhuma guerra civil. Porque guerra civil pressupõe duas forças antagônicas. Guerra pressupõe duas forças antagônicas. Isso é um massacre. Isso é o extermínio. Por isso que o movimento negro lá em São Paulo se refere a extermínio de negros, pobres e jovens, porque isso é extermínio. 2 milhões de pessoas. Não é um massacre premeditado, mas ele é um massacre a conta-gotas. Não, ele é premeditado, ele só não é feito ao mesmo tempo. É, exatamente. Ele é contra-gotas, mas ele é premeditado. Não é tipo como os americanos fizeram com os japoneses, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki. Nesse sentido, eu quero dizer conta-gotas. E como também não é na Palestina. Na Palestina, você não mata 20 mil palestinos numa hora só. Você mata 20 mil a contra-gotas. E aí soa menos. Soa menos. Impacto. Dá menos impacto. Essa pseudo-guerra à violência, ela acaba potenciando mais ainda. Peraí, só um adendo. Não se refira a isso como guerra. Porque isso é uma expressão que a imprensa usa e que dá a ideia de que tem uma outra força no lado. Não existe, isso é um massacre. Isso é realmente extermínio. Só gostaria de salientar que nunca na história da humanidade os reclames por mais direito penal, mais cadeia, mais prisão, eles resolveram o problema da criminalidade. Pelo contrário, os discursos que buscam destruir o sistema punitivo é que acabam sendo os discursos mais progressistas. Eu peguei aqui uma citação para terminar do professor Lu Batista, que ele fala que assim, olha, que a pena de prisão é um monstro infecundo que apenas olha para o eu não sei se tu conhece o presídio no Brasil. Nunca entrei no presídio. A realidade do sistema carcerário. Mas tenho noção do que se trata a realidade prisional. Sim. Eu queria saber o que tu pensa a respeito disso. O presídio ele é um depósito de gente. Ele é um depósito de peças defeituosas. E não tem cura, tu acha que foi pra lá, não tem como reabilitar ele. Não, reabilitar? Não existe. Como é que se reabilita um sujeito num espaço em que cabem 20 e tem 70? Como é que você reabilita colocando no mesmo espaço um sujeito que matou 30, matou 100 e um cara que roubou um carro? Como é que vai ser? Um lugar em que o estupro faz parte da realidade, que o assassinato dentro da cadeia faz parte da realidade, que a tortura, a violência, então, o que aquilo ressocializa? Nada. Aquilo simplesmente pune. Não, a característica da prisão não é ressocializar, é um verniz republicano, é fake. Não existe. É para dar um ar de punição, hombridade, entendeu? Não tem esse valor ali. Ali é para você privar de liberdade, é para punir com a privação de liberdade o sujeito que cometeu uma infração. Mas ele é punido. Sim. Ali não tem ressocialização nenhuma. Sem perspectiva nenhuma. Nenhuma. É melhor. Eu tenho para dizer, Flávio, que depois dessa resposta, que ele tem que urgentemente se matricular numa faculdade de Direito e ir para a criminologia. Uma visão muito avançada. Eu ia ser jubilado. Tem encontro com vários criminosos. Por exemplo, o professor Zafroni refere que esse discurso do ré está em crise. A pena de prisão ela não ressocializa, ela não reeduca, ela não reinsere socialmente. Só pior. Desse discurso somente se efetivam a reincidência e a rejeição social. Concordo plenamente. É um discurso que ao mesmo tempo real e falso. É falso o conteúdo, mas o discurso é real, ele existe e produz efeitos, e efeitos nefastos. Não resta a menor dúvida. Passando para a próxima pergunta, que é sobre o feminismo. Nos círculos desse É interessante porque ele escreve a pergunta longamente. Eu sei que Direito, advogado né, é esse, você vai ser sei que juiz. advogado é esse que tem que escrever tudo.
Quando ele for lá pro tribunal, ele vai ter um papel, a colinha. Tudo é escrita. Sobre a questão do feminismo, dentro dos próprios círculos de esquerda e tal, da esquerda um pouco mais ortodoxa, leninista, há uma crítica a esse movimento da marcha das vadias, porque dizem que é uma coisa que inócua, que carnavalesca, que não se insere dentro do contexto de classe, porque que isso não vai, digamos assim, não tem nada de contestatório. Nossa, imagina. Tem nada de contestatório na marcha das vadias. Queria saber qual é a tua opinião sobre isso. Não, gente, não, olha só. O fato da marcha das vadias não ser, não ter uma característica, você usou a expressão ortodoxa, né? Não ser ortodoxo do ponto de vista do que a gente entende como manifestação clássica, não exatamente, ele não significa que não seja contestatório, é essencialmente contestatório. Quando o negro americano refere-se a si mesmo como nigger, ele pega uma expressão pejorativa e reverte a seu favor. Quando o gremista chama o colorado de macaco e ele assume aquilo que é macaco, ele também está dando um ressignificado àquela expressão. Então, marcha das vadias, lá fora era slut walk. Então não é nem vadia, é puta. Aqui deveria ser marcha das putas. No Chile é marcha das putas. Aliás, já ouvi comentários de que eu conheço, tenho amigas, colegas, inclusive, que fazem parte do movimento de Santa Maria. Elas falam que o nome do movimento é marcha das putas. É marcha das putas. A mídia usa a vadia para suavizar um pouco. Para suavizar. E eu acho que não tem que suavizar não, é marcha das putas. É passar a seguinte ideia. Se usar uma roupa curta, se adotar para a sua vida um pensamento liberal, libertário, do ponto de vista sexual, do ponto de vista das relações, é ser puta, então eu sou puta. Então isso é pegar esse termo e reverter a seu favor. Então, podemos até analisar ou ter alguma crítica sobre como se desenrola essas manifestações, mas é legítimo e tem que ser apoiado por qualquer pessoa de bom senso, sabe? Muitas dessas ativistas, dessas manifestantes, estão indo para a rua pela primeira vez. Então você, na verdade, você precisa... a marcha das vadias, ela tem que se aprender cada vez mais, aprender com experiências dos outros, de outros países, agregar, entendeu? Eu acho que está no bom caminho. Eu acho que ele promove um ruído. Isso é importante, porque na sociedade, hoje aqui no Brasil, se faz de tudo para se impedir o ruído. Tem que sempre ter uma tranquilidade, entendeu? Não pode ter ruído. Então a marcha das vadias, ela cria esse ruído, né? A mulher, ela sai desse papel que lhe dão na sociedade, passivo, e ela bate no... é puta? Então a mulher que faz... É puta, então eu sou, pronto. Ela compra a briga e vai pra rua e diz, sou. E isso é uma atitude muito interessante, é questionador isso. Um dos argumentos que alguns setores da esquerda utilizam contra a marcha das vadias é o seguinte, como subverter uma lógica sistêmica apresentando o sistema justamente aquilo que a mulher quer. Não. Olha, eu acho, como eu te falei, a gente pode ter críticas em relação a determinados métodos, mas eu acho que o fato das mulheres se organizarem e ir para a rua e questionar a condição delas diante de uma sociedade machista é plenamente aceitável. Eu acho plenamente aceitável. A esquerda, olha só, gente, a esquerda é machista. Tá? A esquerda é machista pra cacete. A gente sabe disso. Então não é possível pensar numa nova sociedade, uma transformação, sem a participação dessa mulher ativa, dessa mulher questionadora, puta que seja. Mas a gente não pode prescindir disso. Tem que dar cara. A próxima questão então é sobre sionismo, aquilo que eu chamo de opostos semelhantes sionismo, né? Tem um livro que saiu recentemente publicado pela Expressão Popular,
que é do MST, que é a História Oculta do Sionismo. Sei. Esse livro, o autor do livro, o Schoenemann, ele vai colocar ali uma série de... Tem um capítulo dedicado só a isso, que ele vai demonstrar similitudes entre o movimento sionista e o movimento nazista, inclusive mostrando que muitos sionistas foram colaboradores do Egito, assim, como é que tu enxerga isso aqui? Tu acha que tem fundamento isso? Tu vê algum tipo de paralelo que pode ser feito entre o sionismo e o nazismo? Não um paralelo assim raso, que as pessoas costumam sempre fazer aquela ligação, o sionista ele é um racista em relação ao palestino, assim como o nazista ele é, entendeu? Eu digo um pouco mais profundo do que isso. Entendi. Assim como, por exemplo, o Schoenemann, só para terminar a pergunta, nesse livro ele coloca assim, os nazistas tinham uma crença absurda no Estado. Assim como os sionistas também tem uma crença, vê o Estado não como um meio, mas como um fim. Tá, deixa eu te falar, cara. O israelense, o que Israel quer com os palestinos não é uma eliminação física do ponto de vista que os nazistas queriam em relação aos judeus. Os nazistas, eles queriam a eliminação completa dos judeus. Completa. O que os israelenses querem, na verdade, é uma colônia. Porque o palestino serve ao Estado de Israel. Porque você vai nos territórios palestinos, você só compra produto israelense. O palestino é um consumidor de produto israelense. Ele é um mercado, né? Então, a analogia com o apartheid, eu acho que é mais, historicamente falando, ela é mais correta. Agora, o que eu tenho dito, e isso tem me custado a pecha de antissemita, porque na Europa, dizem, né, na Europa e Estados Unidos, quando você compara o tratamento dado aos palestinos por Israel, aos nazistas, aos judeus, diz que isso é antissemitismo, o que eu discordo. Você pode até questionar essa comparação do ponto de vista histórico, mas dizer que é antissemitismo é outra coisa. Eu acho que existem pontos semelhantes, sim. Existem atos falhos, como diria o Freud. Então, por exemplo, eu até citei na palestra ontem, lá no sindicato. Teve um momento que isso foi retratado pela imprensa, fizeram a prisão de palestinos lá na Cisjordânia, e os soldados israelenses escreviam, identificavam os prisioneiros com números no braço. Então, como não fazer uma analogia com os nazistas? A analogia com os nazistas não é só a esquerda, não é só o árabe ou o palestino que faz. O próprio sionista já fez isso. Vou citar um exemplo prático. Tommy Lepid foi ministro do governo Sharon. Quando ele viu imagens de escombros de casas em Gaza e uma senhora palestina chorando diante deles, ele declarou, isso, você procurar isso na internet, você vai ver, ele declarou isso à imprensa. A imagem daquela senhora palestina me lembrou a minha avó, a minha avó na Europa ocupada pelos nazistas. E esse Tommy Lepid, ele era um sionista de direita, era um cara do gabinete do Sharon. Ele fez essa analogia. Então não é um cara da esquerda, não é um militar, é um cara do gabinete do Sharon. Então, agora recentemente, que é um dos ministros das Relações Exteriores, que chegou até elogiar a Dom Eichmann por essa coisa. O que eu acho é o seguinte, infelizmente, eu acho que a situação de Israel me lembra o retorno do recalcado. Ou seja, o sujeito que era vítima se tornou algoz. Então, a maneira que os palestinos são submetidos, como Israel submete os palestinos, faz a gente imaginar que existe um prazer sádico nisso. Entendeu? Agora, a impressão que eu tenho é isso. Se Israel quisesse a eliminação física dos palestinos, eles conseguiriam isso muito facilmente com todo o aparato bélico que eles têm. Eles não querem eliminação física, eles querem a deportação, eles querem a submissão e principalmente, exatamente, eles querem que o palestino seja dependente, inclusive da economia
né, israelense. Então para eles não interessa que mate todos os palestinos. Se matar todos os palestinos, quem que vai trabalhar lá? Porque, veja bem, A mão de obra barata é o palestino. isso que eu ia te falar. Israel tem hoje uma situação de crise de imigrantes africanos. Em peso. Então, claro, Israel sempre... A lei do retorno é aplicada para qualquer um em qualquer parte do mundo. Se hoje eu adotar a religião, a fé judaica, eu já posso ir para Israel e vai ter uma coloniazinha para mim lá em território palestino. Eu bato aquilo ali na minha terra e eles arranjam. Já é batizado. Já tá certo. Deu. É líquido e certo. Deu. Me dá a passagem e eu vou. E eu ocupo lá, derrubo a casinha da velhinha lá, Palestina, e constrói um assentamento. Por conta desse apelo, vieram muitos imigrantes, legais ou ilegais, muitos imigrantes africanos para lá. E hoje eles estão sofrendo situação análoga aos imigrantes africanos na Europa. Então aconteceu uma situação, os israelenses estão protestando contra os imigrantes negros lá, os imigrantes africanos. E isso que eu vou lhe explicar também não foi dito pela esquerda, pelo antissemita, pelo palestino. Isso que eu vou lhe dizer foi a imprensa de Israel que diz Haaretz, Jerusalém Post, que são insuspeitos. Houve uma manifestação de israelenses, cidadãos israelenses contra esses imigrantes, que a imprensa israelense chamou de pogrom. O pogrom era um ataque que os nazistas faziam em bairros judeus. Pogrom! Então quem cria essas analogias não sou eu, não. São eles mesmos. Porque é notório, porque é escancarado. Todo mundo sabe. Entendeu? Então, eu acho, como disse, Israel não tem um programa de extermínio como tinha a Alemanha nazista. Mas, sem dúvida nenhuma, muitos aspectos do tratamento que os palestinos recebem de Israel pode ser associado com a questão nazista, com a ditadura nazista, infelizmente. Para terminar, então, antes de terminar, aliás, a gente já foi falar de vários temas pesados, vamos para as amenidades. Amenidades. Lá tu, o que tu gosta de escutar? Som, música? Led Zeppelin. Olha, rapaz, foi bom você É um blue. Não é blue, não. Não é blue, não. Música árabe. Também não. Kraftwerk. 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 Nem sabe muito. Muito bom. Eu tô aqui com o The Catalog. Radioactivity. Tem todas as. Tem vários. Uma reedição de vários discos, né? The Catalog. Legal. Que eu gosto de ouvir isso. Nossa, teve vários, gente. Falaste ontem do 2001. Uma Odisseia no Espaço, mas eu vou citar um aqui que é um dos meus favoritos. Lua de Fel. Lua de Fel. Excelente filme. Conhece? Cacete. Uma curiosidade que me surgiu aqui, agora no momento aqui. Como é que encara esses fenômenos de cultura de massa? Vem uma sertanejo universitário. Cara, isso aí são subprodutos da indústria fonográfica. Eu não gosto de funk carioca. Não gosto de funk carioca. Nada vai me fazer gostar de funk carioca. É uma merda. Mas existe uma questão que também a gente não pode perder de vista. Existe uma criminalização do funk, como houve no passado uma criminalização do samba. Porque é música que vem da favela, do preto. Eu não discuto a qualidade musical, é zero. A qualidade musical, zero. Mas a verdade é que existe uma perseguição ao funk muito em função de ser uma manifestação vinda da favela. Preto, pobre da favela. Então assim, se você me pedir, Latuf, você me pergunta, você gosta do funk? Não, definitivamente não. Mas apoio
enquanto movimento social. Lá no Rio de Janeiro tem a APA Funk, movimento social. Enquanto movimento social de direito do negro, pobre, favelado, eu apoio. Mas enquanto música, zero. Agora eu fiquei sabendo que tem um funk de luxo, que é tipo o funk da ostentação. O funk de ostentação, que é um derivativo do funk carioca, só que assim, eles retiram a agressividade da favela e colocam no lugar a luxúria dos playboys. Carros, celular, relógio. Pra finalizar, eu queria que tu deixasse um recado dos estudantes de direito da FADISMA, da UFSM. Estudantes de direito. Como vocês bem devem saber, estamos vivendo no estado penal. No futuro, e no futuro bem próximo, vou até datar, ano que vem, né, com os mega eventos, Copa, Olimpíada e outros eventos, vai se utilizar a justiça para criminalizar, já se utiliza, né? Mas vai acirrar a utilização da justiça para criminalizar o movimento social. Então eu espero que hajam mais advogados que coloquem esforço e talento para ajudar o movimento social, né? Que não pense somente em ganhar dinheiro com a justiça, assim como o sujeito que vai fazer medicina não se preocupar em ser cirurgião plástico para ganhar dinheiro. Então, eu acho que o importante é que você tenha consciência de que dentro dessa perspectiva de Estado penal, a gente vai precisar cada vez mais de advogados que sejam comprometidos com as causas sociais. Pra terminar de vez. Ainda não terminou? Um livro que marcou. 1984. Obrigado. Valeu. É isso aí. Parabéns.